Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Nesta programação de live, para juntos bendizermos e adorarmos o nome de Jesus. Estávamos aí parados há 2 semanas, se eu não me engano, né? Mas nós vamos começar aqui novamente com a programação, tá bom? Vocês que estão me ouvindo, deixem um joinha aí para poder me informar aqui sobre a situação do meu áudio. E também te convido a compartilhar essa live nesta noite, porque aqui nós iremos tratar de alguns assuntos. De fato, eu tenho a plena certeza que Deus ele vai falar no seu coração e responder aquilo que você necessita, né? Já de início aqui, eu quero convidar aqui o pastor Moadil. Boa noite por intermédio dessa live. Deus seja louvado. Pode ser, meu pastor. Pode Senhor, meu pastor. Como é que você tá? Como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Como diz o velho goiano, tá bom demais da conta. Melhor agora falando do Senhor, ué. É glória de Deus, né? Bênção de Deus. Como é que tá o nosso novo Brasil, querido aí? Pastor, chovendo, viu? Hoje choveu o dia todo. Benção. Novo Brasil é minha cidade natal. Não sei se o senhor sabe, eu nasci aí. Morei aí até os 7 anos de idade. Bênção. Ontem eu estava até conversando com o irmão lá de Jussara, o Del Júnior. Sim. Eu nem sei se ele vai entrar aqui, mas ele já antecipou um abraço. Ele tem um carisma, ele tem um carisma muito grande de você, pastor. Eu tenho uma admiração e um amor muito profundo por ele também. O João trabalhou junto com a mocidade da Madureira, da Assembleia de Deus lá de Jussara. A gente trabalhou com a mocidade junto. Ele me falou muito bem mesmo. Estamos ouvindo perfeitamente, os irmãos também estão ouvindo. Né? Que ótimo. Porque se o áudio não tiver bom, eu posso tentar colocar um fone de ouvido para melhorar. Mas eu estou ouvindo perfeitamente. Não, para mim aqui está beleza. Para mim está perfeito. Mas para quem não conhece, esse é o pastor Moadil. Como ele disse aqui, ele é natural aqui da cidade no Brasil, mas por ser tão jovem, já é uma pessoa de grande experiência. Esse homem já tem rodado esse país, viu? Adquirido aí várias experiências na obra do Senhor, tanto no conhecimento prático do dia a dia. E como os irmãos viram aí na exposição do banner, ele não é só pastor, mas também agora já construiu um cargo aí de psicanalista, né? E eu sempre acompanhando assim, e eu estava observando, pastor Madil, eu sempre acompanhava assim, algumas coisas no YouTube sobre psicanálise e tudo, mas depois que eu vi aí que o senhor formou aí e tal, e está constituindo aí, parece que despertou mais o interesse, a gente sempre está pesquisando e tudo. É porque eu creio que num cargo padrão, por exemplo, religioso e também até mesmo no meio pedagógico, na sociedade, é de extrema importância, é essencial, né? Sim, muito. Esse foi um dos motivos que me levou a ter uma formação na área da psicanálise. Porque eu fui nascido e criado na igreja, né, nos ensinos bíblicos, e você sabe que chega uma certa idade, uma certa época, que a gente começa a se questionar muitas coisas, porque a gente ouve, né, os nossos pastores, os nossos ensinadores, dizendo que tudo que você ora, você recebe, tudo que você fala em nome de Jesus vai acontecer, e eu via que certas coisas não aconteciam. Isso começou a me despertar uma curiosidade. Aí isso me levou para a palavra. Comecei a ser obcecado pela leitura da palavra de Deus, né? Aí comecei a ler Bíblias em várias versões, né, disponíveis. E aí eu cheguei a uma conclusão de uma coisa. Que tinha muitas coisas que nós colocávamos, transferimos para a responsabilidade de Deus. Coisas da nossa responsabilidade para a responsabilidade de Deus. E é por isso que as coisas não aconteciam. E como eu fui chamado muito cedo para o ofício do ministério eclesiástico, né, com 15 anos eu já era cooperador,
com 17 diácono, depois já veio presbitério, aí eu cheguei ao pastorado com 26 anos de idade, né? Entendi. E aí, como pastor, o que acontece? As pessoas que congregam, né, que se reúnem, que vê a gente todos os dias, que está sofrendo, que está passando por problemas, quando terminava o culto, chegava, né, falava, pastor, ora por mim, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, eu, tá bom, irmão, vamos orar sim, né? E aí eu colocava em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui discipulado durante toda a minha vida, toda a minha carreira na fé. Então eu orava com fé, eu orava, acordava de madrugada, jejuava, fazia consagração, e tinha casos que não resolvia. Aí eu começava a me questionar, falava assim, Senhor, mas a tua palavra diz que tudo que a gente fala, crendo no teu nome, vai acontecer, e por que isso não aconteceu? Por que eu estou orando com tanta fé? Por que eu estou jejuando, estou pagando preço, estou consagrando, estou levantando de madrugada, estou intercedendo por essa pessoa e os problemas continuam? E aí o Senhor ministrou no meu coração o seguinte, que eu aprendi também na palavra, que o nosso Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Ele só vai fazer aquilo que é impossível. Justamente. E que no campo espiritual, tudo que você falar em nome de Jesus, usando o poder, a autoridade do nome e do sangue de Jesus, nos deu essa autoridade, Perfeito. nenhum espírito da ordem espiritual maligna resiste a isso. Agora, as coisas da carne, sim, as coisas naturais. Então, foi olhando por essa ótica que eu fui analisar. Poxa vida, nós, seres humanos, nós temos corpo, alma e espírito. Então, eu entendi que as coisas do espírito, elas são tratadas no campo espiritual. Se a problemática é espiritual, nós vamos tratar o problema no quê? Na oração, no jejum, na consagração, no aconselhamento, trazendo para a palavra. E usando a autoridade que Jesus deixou. Mas quando as coisas e os problemas são nas áreas emocionais, psíquicas, que não tem nada a ver com o espiritual, por isso que Deus deixou a sabedoria, o conhecimento e o entendimento para os homens, para eles poderem tratar isso. É a mesma coisa de eu estar deitado no sofá, assistindo TV, minha cabeça começa a doer. E eu sei que lá em cima da geladeira, porque a maioria das pessoas tem sempre em cima da geladeira uma caixinha com remédio, eu sei que lá tem um analgésico. Só que eu estou deitado, assistindo TV, minha cabeça está doendo, e eu pego e oro. Senhor, cura minha dor de cabeça, minha cabeça está doendo. Deus tem o poder de curar? Tem. Só que o Deus que nós servimos, ele é o Deus das causas impossíveis. Ele só vai fazer aquilo que é impossível para mim. Agora, se é possível de eu me levantar do sofá, ir lá, pegar um analgésico, tomar, fazer a minha parte, e se eu fizer a minha parte e a dor de cabeça permanecer, aí sim, eu posso orar, eu posso falar assim, Senhor, eu fiz a minha parte, tomei um analgésico, não resolveu a dor de cabeça, estou sofrendo com isso aqui, você pode ter certeza que Deus ele vai curar na hora. Só que um dos grandes problemas que nós temos hoje, na maioria das igrejas, é que tudo que acontece conosco, nós colocamos na responsabilidade de Deus fazer. O que é responsável de Deus fazer, ele vai fazer, mas o que é da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade, nós temos que fazer. Por isso que tem muita gente aí que está decepcionada. Justamente, pastor. Uma das coisas que, às vezes, eu bato muito na tecla quando vou ministrar, e gosto muito de conversar com a minha esposa, até mesmo com as pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, é porque, assim, eu vejo que o mundo religioso, a religiosidade, às vezes, ela trata muito o que nós devemos pôr em ação como espiritualidade, né? E, de fato, sim, quando eu olho para a palavra de Deus, eu costumo sempre falar isso. Nem tudo, às vezes, é Deus e nem tudo, às vezes, é o diabo. Às vezes, o erro somos nós mesmos, né? Como sim, a gente pega sim, ali o maior exemplo, o livro de Jonas, né? Em momento algum, a aprovação ali sobreveio da parte de Deus, e muito menos pela fúria sim, do diabo. Ali veio por conta que ele mesmo caçou aquilo com as próprias decisão própria. Né? Uma decisão própria. Decisão própria. Então, é o que eu mais ouço, como você já ouviu. Não, nossa, irmão, me ajuda em campanha, faz isso, faz aquilo, porque o diabo está furioso. E às vezes é um pequeno erro que a pessoa procurou com as próprias mãos,
ou talvez até, de certa forma, uma falta de interesse da pessoa ir atrás, de adquirir um conhecimento. É a mesma coisa. Para o senhor chegar hoje no legado que o senhor está, de pastorado, e já ser um especialista na área de psicanálise, você teve que estudar, você teve que dedicar, você teve que perder horas de sono, você teve que se deslocar, você teve que abster de determinadas coisas que talvez roubavam seu tempo, né? Para que isso viesse a acontecer. Agora, por exemplo, você tivesse ouvido da parte do Senhor, não, você tem um chamado eclesiástico, e eu vou te tornar um especialista em tal área, você fosse simplesmente se dedicar só em jejum e oração, sentar e esperar cair do céu, de fato, não aconteceria, né? Porque a parte... Esses dias eu até estava olhando um vídeo lá que o senhor postou lá, que muitas pessoas confundem o que é conhecimento e o que é sabedoria. Né? Há uma grande diferença entre essas duas palavras, e que, de fato, às vezes, muitas pessoas estão perecendo porque não procura, de certa forma, fazer a sua própria parte, né? Cooperar para que aquilo venha se desenvolver para si. Esses dias eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, Deus falou para mim que eu vou ser muito usado na área espiritual e vou ter uma prosperidade mediante um curso superior no dia de amanhã. Aí o que acontece? Essa pessoa já fez o ensino médio. E, de fato, já está engajado já num caminho eclesiástico dentro da igreja. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta. Falei para a sua área espiritual. E você acredita na sua promessa? Acredito. Acredito totalmente. Eu falei assim, o que você tem... Eu fui perguntando, né? O que você tem feito para poder cooperar com a sua promessa? Você tem jejuado às vezes, você tem orado às vezes, você tem dedicado na leitura da palavra, no estudo aprofundado, não é só ler a Bíblia. Aprofundar um conhecimento. Quem escreveu Eclesiastes, qual foi a história, a narrativa, o tempo periódico que foi escrito, para que é aquela mensagem central. Nunca tinha pensado nisso. Então aí a pessoa já está deixando de fazer, né? Em relação à modalidade profissional. Terminou o ensino médio, terminei. Você já procurou fazer uma faculdade? Não. Procurou fazer um vestibular? Não. Procurou já escolher qual área que você quer tomar? Não. Aí eu peguei e brinquei com essa pessoa. Falei assim, só tem duas coisas que eu sei que eu aprendi que cai do céu até hoje. Avião e chuva, mais nada. Então, é verdade. Não tem como, né? É meio difícil, né? É meio difícil de eu receber, de eu ter uma intuição na minha cabeça. Vou pegar uma área espiritual, que eu vou receber de Deus um dom espiritual. Mas se eu não abster das coisas que me estrovam a ter uma particularidade com Deus e procurar no meu dia a dia a manter a comunhão com o próximo, a estudar a palavra, dedicar um período de oração em prol daquele mover, nada disso irá acontecer na minha vida. Né? Tem umas pessoas aí conversando com você aí, pastor. Minha mãe entrou aqui, oi filho, oi mãe, meu primo. Boa noite, a paz do Senhor para todos que estão acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá? A gente está num bate-papo aqui, a gente não teve um tema definido. A gente... mas essa vai ser a primeira de muitas. Né? Hoje a gente está interagindo, depois a gente vai começar a trazer uma narrativa aí dos temas mais... Sr. Marinho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou aí bem no começo aí, mas vamos ser mais... Essa curiosidade de você se tornar buscar um conhecimento na área da psicanálise, antes do irmão sair aqui da região do Brasil, você já tinha esse desejo ou acabou adquirindo esse desejo aí em estar nessa mudança para Minas Gerais? Sim, quando eu estava aí, eu já estava estudando psicanálise. A formação da psicanálise hoje são 3 anos, a formação. Certo. A formação básica, e depois você tem que se especializar. Eu estou fazendo Entendi. Também pós-graduação em psicolinguística e estou fazendo PhD em teologia. Que bênção, hein? Eu tenho formação teológica, tenho mestrado, fiz doutorado, o doutorado eu terminei o ano passado, e esse ano eu estou fazendo PhD, termino o ano que vem, com especialização em Antigo Testamento. Isso é uma maravilha.
O, o mentor principal da psicanálise é Freud, né? Se eu não me engano, né? Sim, Sigmund Freud. Isso, porque eu lembro que quando Ele é eu estava considerado o cursando... pai da psicanálise. Isso, eu lembro que quando eu estava fazendo alguns determinados cursos, falava muito nele e tal, sobre as teorias. É muito E detalhe, hein? interessante. Sigmund Freud, ele era judeu e era ateu. Ele não atribuía nada a Deus, sabe? Foi somente estudos na área da psique, psicanálise. É a análise, né, da psique humana, onde a gente estuda. A psicanálise, a base do estudo da psicanálise, é tudo que ocorre no nosso consciente, subconsciente e inconsciente. Inconsciente, certo. Isso é bom. E nós entendemos na psicanálise que tudo que nós somos hoje, os nossos comportamentos, são devidos a tudo aquilo que a gente já viveu na nossa infância, na nossa adolescência. Se a pessoa tem qualquer tipo de medo hoje, esse medo ele foi gerado no passado. Teve um ponto de partida, ou seja, uma molécula que começou, que deu a origem a esse medo. Então, na psicanálise, quando eu vou atender, por exemplo, aqui os pacientes, a gente trabalha com associação livre. O que é associação livre? O paciente chega e ele vai falar o que ele quiser. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Na psicanálise a gente fala que a boca fala do que o inconsciente está cheio. E aí, na medida que ela vai falando, a gente vai analisando até descobrir a causa, a origem, a raiz do problema. E uma vez que a gente descobre a causa, a raiz e a origem do problema, a gente vai trabalhar para ressignificar e fazer o tratamento na raiz. Entendi. Perfeito. Sabe? E aí, com a experiência que a gente tem hoje no campo analítico da mente humana, isso fica muito bom para nós que somos pastores, que lidamos com pessoas na igreja, isso te dá um filtro. Sem sombra de dúvida. Isso te dá um filtro e um adiantamento muito grande. Então, quando a pessoa... Porque as pessoas, elas procuram o pastor, né? Assim como a pessoa que é católica, ela procura uma mentoria com o padre, né? Então, já fica fácil. Quando ela fala problemática, então, é instantâneo. Você já tem um filtro. Opa, esse problema aqui é na área espiritual, porque a gente já tem também a experiência espiritual. Opa, esse problema aqui é do campo psicológico, então eu vou tratar. Então, quando eu defino e tenho um filtro que a problemática daquela pessoa é no espiritual, eu vou tratar no espiritual como pastor. É levando a palavra, é orando, é jejuando, é intercedendo, é ministrando, né, aconselhando. E quando eu identifico que o problema é de área psíquica, psicológica, eu vou fazer o tratamento nas técnicas que eu aprendi segundo a psicologia. Justamente. Perfeito. E quando nós analisamos a palavra de Deus, irmão Rafael, profundamente, Jesus, tem um livro, né, que fala Jesus, o maior psicólogo de todos. Jesus também é o maior psicanalista de todos. Eu tenho esse livro aqui. Ele conseguia ver com muita profundidade a raiz do problema da pessoa e a facilidade que ele tinha de ressignificar, sendo muito objetivo, cirúrgico e enfático. Com poucas palavras, ele já transformava a vida da pessoa, tirava a pessoa da zona de conforto. Para mim, foi um dos melhores livros que eu já li até o presente momento. Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Excelente, eu recomendo para quem nunca leu, assim, eu recomendo muito. Inclusive, eu acho que eu ganhei esse livro de presente. Eu acho que não foi eu nem eu comprei, foi eu ganhei de presente. O irmão Robson aí tá dizendo ele que tem que fazer esse curso. Faz, primo. Para lidar com alguns clientes. A psicanálise, ela ajuda muito. E além disso, além de ser psicanalista, eu estudo muito o comportamento, leitura corporal. Certo. Imagina uma pessoa que nunca estudou leitura comportamental, porque o corpo fala por si só. Às vezes não precisa de você saber o nome de uma pessoa para ver se ela está com raiva ou se ela está triste. Agora imagine quando você faz um estudo aprofundado nas microexpressões faciais, do jeito que a pessoa se movimenta, na tonalidade de voz, você já consegue identificar muitos problemas. E com isso é uma ferramenta tão grande para você
apresentar Jesus para essa pessoa, já que eu tive contato, na hora da abertura eu falar assim, você está passando por isso, né? Porque você passou por isso, você tem esse trauma assim. Aí a pessoa atribui que aquilo é uma revelação, mas eu não tinha recebido nenhuma revelação do Espírito Santo de Deus sobre aquilo. Não era revelação. Era só um conhecimento que eu tinha, que eu fiz a leitura, que a pessoa estava como se tivesse escrito nela. Eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu fiz a leitura e falei, a pessoa começou a chorar, e eu peguei e só ressignifiquei ela. Né? Eu estou estudando muito a questão da área de bloqueios, para desbloquear as pessoas. A maioria das pessoas são bloqueadas emocionalmente. Certo. O senhor deve se lembrar, quando a gente era criança, a gente tinha um bloqueio o quê? Que rico não ia para o céu. Justamente. Era mais fácil um camelo passar por fundo do agulha do que um rico entrar no céu. Então eu me lembro quando eu era criança, que o irmão que congregava na igreja, que era o mais rico, as pessoas olhavam até com indiferença. Não, e até hoje, determinados cristãos da era antiga, hoje que se tem 60, 70 anos de idade, nascido e criado na igreja, pensa isso. Pensa desse Já jeito. Vi muitos falar isso. Confundem a humildade com pobreza. Isso. Né? Na nossa época de criança, uma pessoa humilde é aquela que usava o chinelinho havaiano da cor azul e a outra amarela, aquela que usava uma roupa cheio de romão embaixo. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver humildade com a questão financeira. Deixa eu só tirar a tela aqui, tem umas pessoas enviando. Então, eu estou estudando e eu sempre tenho trabalhado nessa área de desbloqueio, de crenças limitantes, sabe? Certo. E é tudo dentro da palavra, é pautado. Jesus, ele foi um dos maiores desbloqueadores de mente de pessoas. Com certeza, sabe? Né? Sem sombra de dúvida. Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pastor. Sim. Uma curiosidade que eu estava vendo esses dias. Os judeus, eles atribuem a força, um peso muito grande na expressão nominal de uma pessoa. Eu estava vendo essa curiosidade. Por exemplo, o significado do nome, igual Isaías, Ezequiel, Jeremias. Então, os judeus, eles atribuem, eles falam que o nome que uma pessoa recebe é um nome, pode se distinguir um nome de peso, um nome que talvez a pessoa, eles acreditam que, por exemplo, a pessoa recebe um nome hoje, esse nome talvez já pode gerar um impacto para o futuro de amanhã. Sobre esse ponto, o senhor tem esse pensamento também? Sim. O nome ele é a identidade da pessoa. Isso. Se o senhor perceber, eu tenho certeza que o senhor conhece alguém que não gosta do nome. Toda pessoa que não gosta do seu próprio nome, do próprio nome, ela tem problema com identidade. E o nome da gente é uma coisa perpétua. Imagine pessoas que morreram há 3.000 anos atrás, são lembradas hoje pelo quê? Pelo nome. Tem influência até hoje, né? Justamente. Sim. Agora, a questão do judeu. A questão do judeu aí é muito cultural. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a seguinte cultura. A mulher fica grávida, aí faz a ultrassom, aí se descobrir se é homem ou mulher, aí já define o nome, a maioria, né? Já define o nome antes da criança nascer. O judeu tradicional, ele é muito cabalístico. O que é cabalístico? Ele olha muito a energia dos números, ele é muito numérico. Por isso que a palavra, a Bíblia, ela se refere muito no 3, no 6, no 7, no 9, no 12, no 72. Porque a Bíblia foi escrita no contexto judaico, e o judeu ele tem muito essa questão da cabala, né, que é a ciência por trás dos números. Então, lá em Israel, quando a mulher fica gestante, eles já não escolhem, mesmo sabendo o sexo do bebê, eles não escolhem o nome antecipado. Eles esperam a criança nascer e eles olham o dia, o mês, o ano e o horário. E em cima desses números, eles vão fazer ali uma ciência e vão fazer a cabala e vai gerar um nome para aquela criança. Certo. Então, toda pessoa que não gosta do nome, ela tem problema de identidade. Geralmente, ela tem autoestima baixa,
Você imagina uma pessoa que não gosta do nome dela, ela tem aí 40 anos de idade, e há 40 anos ela ouve alguém falando fulano, e aquilo dentro dela, caraca, eu não gosto disso. Então o nome, ele é muito importante, é por isso que nós temos que ter muito cuidado, nós pais, ou os futuros pais, em escolher bem. Se possível, peço até direção de Deus, porque o nome, ele pode... Eu conheço pessoas que são traumatizadas pelo nome. Pessoas que têm vergonha de falar o nome. Eu mesmo sou prova disso. Eu tomei posse da identidade do meu nome depois que eu comecei a fazer psicanálise. Olha só, o meu nome era para ser Fernando Marcos. Só que quando eu tinha 1 ano de nascido, que meus pais foram me registrar. Demoraram quase 1 ano para me registrar, eles moravam em fazenda. Aí no dia de registrar, o meu pai tomou umas, sem o consentimento da minha mãe, ele foi sozinho no cartório e colocou o mesmo nome dele em mim. Falou assim, não, é porque ele vai dar prosseguimento à minha geração, e é aquele papo de quem está sob efeito do álcool. Aí foi e colocou Moadio Braz Pereira Filho. Só que detalhe, ninguém nunca me chamou de Moadio na minha família, eles me chamam de Fernando até hoje. Fernando. E aí eu tinha problema com isso, porque quando eu ia me apresentar para as pessoas, eu não me apresentava como Moadio, eu me apresentava como Fernando. Hoje eu já ressignifiquei isso e tomei posse do meu nome, porque esse é o meu nome, da minha identidade, e hoje eu já me apresento como Moadio. Aí a pessoa, tem pessoas que acham que o nome é um pouco estranho, porque na verdade é mesmo, né, que é de origem árabe, aí acham mais fácil falar Fernando, mas eu não tenho problema algum se a pessoa me chamar de Moadio. Eu já preguei em congressos do pastor falar assim, tá com a palavra agora o pastor Mobil. Aí eu até brinquei na hora, pensei, ô pastor, Mobil Mobil é marca de óleo, de colocar em motor de moto. Tipo, ressignifico na hora, né? Mas isso não é mais problema para mim. Né? A minha família, quanto materna, quanto paterna, todos me chamam de Fernando. Entendi. Não, eu já observei mesmo. Inclusive, a família do irmão que o irmão tem aqui no Brasil, né, eles costumam muito falar Fernando mesmo. Eles não falam Moadio. Inclusive, bem quando a gente começou o vínculo de amizade da gente, há um determinado tempo atrás, tudo. Às vezes tinha umas pessoas que conversavam comigo. Ô, irmão, tem notícia aí do pastor Moadio e tal? Não, o Fernando tá bem e tal. As primeiras vezes que eu tinha visto o nome composto, a pessoa me falava, eu não lembrava do sobrenome Fernando, né? E ficava pensando, gente, mas eu tô falando o nome, a pessoa tá me respondendo com outro, mas será... Aí depois que eu fui. Sim. Mas essa questão de nome, o nome, ele carrega uma carga de energia muito grande. É muito séria essa questão de nome. Tanto olha só, Abraão não era Abraão, era Abrão. Aí Deus foi e acrescentou só uma letra, falou assim, a partir de hoje não vai ser mais Abrão, será Abraão, porque tu serás pai de multidões. Sara, esposa de Abraão, que antes de Sara era Sarai. Aí Deus, o próprio Deus, não foi o homem, foi Deus que falou, a partir de hoje vai ser Sara. Isso a gente vê com Jacó. A partir de hoje não serás mais Jacó, mas será Israel. Porque o nome tem poder, o nome ele tem energia. É por isso que Jesus fala assim, ó, tudo que pedir em meu nome. Se ele está falando que é para pedir no nome dele, é porque o nome tem poder sobre isso. Justamente. Sobre as coisas. Perfeito. E a gente vai ver isso aí. Pedro, não será mais Cefas, mas é Pedro. Isso. Não será mais Levi, mas será Mateus. E a gente vê uma série de coisas aí na Bíblia sobre essa questão de nome. E a gente vê que toda vez que alguém teve um nome mudado, a vida dela também mudou. Com certeza. Se a gente observar Israel, quando ele era Jacó, ele era uma coisa. Depois que passou a ser Israel, explodiu. Inclusive, Abraão era uma coisa. Depois que passou a ser Abraão, foi outra coisa. Explodiu.
E no caso, é a característica mais evidencial, né, que teve foi a mudança da vida da pessoa, né? Parece que transformou da água para o vinho, né? E tem um para código aqui vocês que também estão entrando aí agora, a gente está numa live de bate-papo, né? Você que não me segue, eu te convido a me seguir. Eu vou estar te seguindo de novo. Você que não segue o Pastor Moadil, passa a seguir ele aí, porque ele tem vários conteúdos influenciadores aí que vão te ajudar, te ter direção no dia a dia. E a nossa intenção não é adquirir seguidores, é transmitir o conhecimento da palavra de Deus e motivações, direções para você ter uma vida melhor no seu dia a dia. Eu costumo fazer umas lives também, com participação de cantores e tal, e esses dias estava meio parado, mas nós vamos começar de novo. E esta live aqui que o Pastor Moadil estendeu, o Pastor Moadil tinha estendido esse convite há uns dias atrás, e acabou que na correria do dia a dia, e ontem ele pegou, antes de ontem, se eu não estiver me enganado, ele me chamou aqui novamente, e a gente resolveu, e a gente vai começar a fazer essas lives, assim, com a concordância dele também. Hoje é só uma interação, mas daqui uns dias nós vamos tematizar as lives. Você também que tem alguma sugestão, alguma dúvida sobre alguma coisa, deixa aí nos comentários, nos mande lá no particular. Nós vamos estar procurando sanar essas dúvidas e também transmitir uma live especificamente para você sobre isso. Hoje nós estamos só falando aí da trajetória do Pastor Moadil, como ele se tornou um psicanalista e tudo, e tirando algumas dúvidas aqui que a gente sempre tem pesquisado, a gente sempre tem estudado, e eu creio que não só eu, mas você também está aprendendo extremamente nessa noite. Pastor Moadil, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Esses dias eu fiz uma pergunta para um pastor, até formado em teologia, um amigo que a gente tem, mas é bom a gente saber as adversidades de opiniões. E como você sabe, a gente se conhece pessoalmente e toda a vida eu expressei um respeito e um carinho muito grande pela sua pessoa. Sobre meditação. Essa área, assim, porque eu conheço, muitos cristãos já me fez perguntas, se um cristão, ele pode, de fato, até pessoas daqui me dizem, falou, não, aqui não tem uma pessoa específica, um ensinador específico, uma meditação para a gente relaxar a mente, relaxar o corpo. E a gente sabe assim, muito bem que se a gente for procurar fundo mesmo, a meditação ela já vem mais na área asiática, né? Lá do hinduísmo, do budismo, essas coisas. O senhor, na visão do senhor, no conhecimento do senhor, na experiência que o senhor já tem, e na formação que tem adquirido e ainda vai adquirir mais, o senhor concorda ou não que um cristão possa fazer uma meditação para desenvolver o cérebro, relaxar, tentar esquecer alguns traumas? O que o senhor me diz sobre isso? Eu concordo plenamente e vou provar na Bíblia isso. Olha o que Davi falou no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o quê? Medita de dia e de noite. O cantor Wiley entrou aí agora. Certo? Outra coisa. O que Jesus fazia quando ele saía sozinho, que ele não queria nem que discípulo andasse atrás dele, que ele saía escondido, ele saía para os desertos, ele ia fazer o quê? De fato, ele exerceu uma meditação espiritual, né? Uma conversa para com Deus. Né? Sim. Justamente. É porque nós cristãos, eu vou falar nós cristãos, temos essa dificuldade de aceitar esse nome de meditação, porque a mente humana, ela faz muita associação. Associação é tudo aquilo que eu ouço e associo com alguma coisa. Então, para um cristão, quando fala assim, meditação, vem na mente, vem Buda, Krishna, aquele negocinho lá da pessoa sentada, daquele jeito. Não, gente, meditação é só você imaginar e você fazer autoanálise. Um exemplo, o que é meditar na palavra? Meditar na palavra é assim, ó, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui do primeiro milagre que Jesus realizou, que foi transformar água em vinho lá no casamento em Caná da Galileia, certo? Aí eu acabo de ler o texto, né?
que Jesus pediu para poder encher as talhas de água e tal, e aí transformou. Aí como que eu vou fazer uma meditação sobre isso? A melhor forma de fazer meditação, por que nós fechamos os olhos? Porque quando nós fechamos os olhos, o nosso senso crítico ele vai diminuir. Porque quando eu estou com o olho aberto, tudo me traz senso crítico. Tipo, eu não estou gostando do meu sofá. Aquele objeto está fora do lugar, então vai me desconcentrar. Então eu vou fechar os olhos e vou me teletransportar na imaginação como se eu estivesse participando lá daquela festa. Aí eu imagino, eu sou um amigo do noivo, tô aqui festando, tô comendo, tô bebendo, tá tendo as músicas aqui, né? Tá a família reunida, puxa vida, ó, Jesus tá ali. E aí eu vejo uma preocupação entre os garçons ali, falando, cara, ó, acabou o vinho. E aí é isso. É se pôr na história, né? É interessante. Isso, é você se colocar na história que você até entende melhor. Né? Eu vivi uma experiência em 2014, eu tinha me convertido em 2013, 2014. Foi bem semelhante isso que o senhor falou, mas lá naquela passagem de João 8, se eu não me engano, lá da mulher adúltera, eu li tanto aquela passagem assim, num particular com Deus mesmo, e fechei meu olho, que parece que eu me vi ali, sabe, mediante alguma cena de filme que a gente já tinha visto, parece que me teletransportou, assim, parece que, assim como eu tô vendo você, assim, eu tô vendo o quarto que eu tô aqui, parece que eu vi a cena deles chegando com aquela mulher, Jesus de costas, escrevendo com o dedo em terra. Foi uma experiência, assim, que nunca me saiu da cabeça mesmo. Depois que eu abri meu olho e voltei em si, assim, na época eu tava namorando com a minha esposa, comentava isso com ela direto, isso me impactou num tamanho tão profundo, que eu fiquei, assim, abismado, né, por aquilo que eu vivi. De eu fechar o olho assim, encurvar, parece que eu fui vivendo cada detalhe daquela história que eu tinha lido. Foi tremendo, foi uma das experiências. Sim, foi o que Deus falou para Salomão, né? Deus falou para Salomão, falou assim, o meu povo erra, perece e é destruído por não conhecer e examinar as Escrituras. Conhecer as Escrituras é uma coisa, examinar é outra. Você sabe qual... eu vou falar rasgado aqui. Sabe qual que é o problema de nós cristãos hoje? É que quando a gente compra um liquidificador, vem um manual e a gente lê ele tudinho. A gente compra qualquer um aparelho que vem com manual, a gente lê ele todinho para poder aprender a manusear. Só que o manual do crente, nem todo crente lê. Eu vi uma pesquisa esses dias, pastor Rafael, que eu fiquei assim, chocado, eu fiquei triste. A pesquisa dizia o seguinte, que 78% das pessoas de todas as religiões que utilizam Bíblia, que frequentam uma igreja ou um templo há mais de 10 anos, nunca leu a Bíblia toda. Aí me fala, como que uma pessoa dessa, se eu conheço que existe Deus, salvação, diabo, condenação, milagres é através da Bíblia, né? Porque, por mais que eu tenha uma formação teológica, tenho as pessoas que falam assim, mas quem é o homem para estudar Deus? Gente, o homem, ele não consegue estudar Deus. Na teologia, a gente só estuda Deus aquilo que está registrado. Então, a gente só vai estudar o que está registrado. É lógico que Deus ele é infinitamente mais. Então, por isso que o povo, eles erram, eles perecem, é destruído porque eles não conhecem e examinam. Conhecer é uma coisa. Conhecer a Bíblia. A Bíblia protestante, que é a nossa, ela é formada por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, né? Ela é composta aí pelo Pentateuco, pelos livros poéticos, por profetas maiores, profetas menores, epístolas paulinas, evangelhos, epístolas universais, etc, etc. Tem aproximadamente 31.102 versículos. Isso é conhecer. Agora, examinar é eu indeferir, é eu entrar, é eu meditar dentro do texto.
e compreender e entender por que, para quem foi destinado aquilo que está escrito. Um dos nossos erros de hoje é que a Bíblia, às vezes, nem toda a Bíblia ela foi escrita para todo mundo. Tem coisas aqui, cartas paulinas mesmo, a gente pega o que é bom, a gente pega os princípios, mas existem coisas aqui que ele escreveu destinada a uma igreja, para uma cidade. Aí as pessoas querem pegar coisas que foram destinadas para um público, para uma coisa específica e quer aplicar hoje dentro da igreja e obrigar o povo. É por isso que a gente olha que a maioria dos crentes, ao invés de estar com aquele sorriso de vencedor, de crente vitorioso que vai morar no céu, está todo mundo cabisbaixo. Não é para estar desse jeito. Cara derrotado. É porque ficam colocando coisas que não é para nós em cima de nós, querem enfiar ela abaixo. Tem coisas que elas são universais, mas tem coisa que foi destinado para um povo, para aquela época, para aquele momento, para aquela cultura. Justamente. E de fato é o que mais acontece, né? Aí sobre o examinar e conhecer, é a mesma coisa. Suponhamos que eu estou com dor de cabeça e vou procurar um médico. Aí eu chego e falo assim, doutor, tem 3 dias que eu estou com dor de cabeça. Ele vai ter o conhecimento que eu estou com dor de cabeça. Só que só após o exame que ele vai saber a causa e a origem da dor de cabeça. Só após fazer os exames. Uma análise. Então, conhecimento, ter o conhecimento que eu estou com dor de cabeça, ele já sabe porque ele ouviu da minha boca. Agora ele vai saber a causa, a origem da dor de cabeça, após ele me examinar. E não é diferente também na palavra. Conhecer é uma coisa, examinar é outra. Interessante. Vai lá, galera. Se estiver gostando aí, dá um joinha, dá um coraçãozinho aí. Vamos fazer igual a galera. Tem um pedido aí no final da live aí. O pastor tá louvando o hino aí. Irmãos, para quem você não sabe, pastor Moadio é bombril, viu? É 1001 utilidade. Assim. Meu Deus, passa de mim esse cálice. Não, mas é a família que tá pedindo, não pode não. A mãe tá pedindo aí, eu não posso. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp lá. Isso tudo só por causa que eu fiz uma experiência. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou procurar uma gravadora e vou gravar um hino, que é da minha autoria, só para mim ver, é curiosidade. Isso foi curiosidade, só para ver como fica a minha voz. Eu gostei do projeto. Mas eu prefiro falar do que cantar. Só que eu uso como ferramenta. Não, com certeza, né? Com certeza. Só voltando aqui alguns minutos. Sim, pode falar. Se eu não me engano, é Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Que ele dá várias expressões, né? A gente tem que fingir de louco, a gente tem que fingir de tudo para ganhar, né? Então a gente tem que usar de tudo, né? A gente tem que usar de todas as estratégias para atrair para o reino, né? Isso é verdade. No início da live a gente estava falando sobre a questão de identidade, de nome, pessoas que não gostam de nome. Se porventura tem alguém aqui que está nos ouvindo que não gosta do nome, que o seu pai ou sua mãe ou o responsável escolheu para você, não se preocupe, porque Deus já te deu um nome. E Ele vai apresentar para você quando a gente estiver lá na eternidade, tá? Está escrito numa pedrinha branca. Só você, né, vai saber, só você e Deus. Agora imagina que nome lindo que Deus escolheu para você. Tá? Então não se preocupa aí não com o nome que seu pai e sua mãe deu. A questão, sabe, pastor Rafael, é que nos 5 primeiros minutos de vida, que nós nascemos, a maioria dos responsáveis por nós já escolhe o nosso nome, já escolhe a religião ou a seita, muitos já escolhem a profissão, já falam assim, esse aqui vai ser um médico, esse aqui vai ser um veterinário, esse aqui vai ser um engenheiro. E incrementa aquela crença dentro da gente, e a gente vai passar a vida todinha lutando para defender algo e realizar um sonho que não é da gente, que foi transferido para a gente. Eu falo isso por experiência própria do meu pai. Meu pai hoje ele está com 57 anos, ele tem vários ritos, pensamentos e costumes que foram adquiridos de uma geração passada que ele não era nem existente. E ele bate a tecla, traça aquele rumo, independente da causa, razão, motivo ou circunstância, tem que ser como meu bisavô falou, o bisavô dele falou, e assim sucessivamente.
É a pura realidade. Já nos pega como um produto, já nos joga uma embalagem que é que vivamos e aceitamos, né? De fato, tudo quanto todo já foi sistema determinado é por desse esse jeito. Todo sistema sistema. é desse jeito. Hoje no Brasil parece que é errado na cultura você ter duas profissões diferentes, né? Suponhamos que você é advogado, bacharel em direito, certo? Aí suponhamos que você fala assim, sabe uma coisa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de gastronomia, aí você vai e entra na faculdade de gastronomia. Sabe o que a maioria das pessoas vão falar? Cara, Rafael não sabe o que é da vida, não sabe se quer ser advogado, não sabe. Como se a gente não tivesse o direito de ser aquilo que você quer. Aí ficam limitando. Tem muitas pessoas que sofrem hoje porque as pessoas limitam elas e elas se sujeitam a esse limite e não se desenvolve. Ó, se eu sou filho de um Deus, criatura de um Deus, que é ilimitado, por que eu tenho que ser limitado? Por que eu aceito Justamente. ser limitado? Né? Aí voltando lá, a decadência que nós temos hoje dentro das igrejas, das pessoas não estudar a Bíblia. Aí como diz lá no Mato Grosso, aí a gente fica igual piolho, só vai por cabeça dos outros. Aí o que acontece? Uma pessoa que nunca leu pelo menos o Novo Testamento, tem 10 anos, 20 anos de crente, que congrega, vai na igreja, nunca leu um Novo Testamento. Aí o que acontece? Como que você vai falar de coisas mais profundas na Bíblia para uma pessoa que nunca leu um Novo Testamento? Ela não vai entender. É o que Paulo fala, gente, para criança você tem que dar comidinha ralé. Você dá comida sólida para quem está grande. Né? É por isso que as pessoas estão cansando de ir na igreja, porque o pastor, o ensinador lá tem que ficar só pregando parábolas, João 10:10, Salmo, falar na linguagem que o povo entende ali, porque vai falar sobre tabernáculo, vai falar sobre querubins, vai falar sobre o trono de Deus, vai falar sobre serafins, vai falar sobre as leis que regem, vai falar sobre os ventos que estão estocados em montes de bronze e que são distribuídos por 4 carruagens de Deus, distribuídos nos 4 pontos da terra. Está na palavra. Eu não vou falar para poder despertar a curiosidade da pessoa ir ler. Isso. Você sabe o que nós aprendemos na escolinha dominical? Olha só o que nós aprendemos na escolinha dominical. Que Elias foi transladado e arrebatado para o céu numa carruagem de fogo. Me explica, eu já li a Bíblia 26 vezes, estou terminando de ler pela 27ª vez. Inclusive, até a Bíblia católica, eu já li 3 vezes, tem ela aqui, ó. A versão Ave Maria, aquela mais tradicional, que é uma Bíblia católica. Eu leio os apócrifos também. Nenhuma das traduções fala que Elias foi arrebatado ou trasladado em um carro de fogo. E eu já tive revistinha de escola dominical, mostrando lá o cavalo de fogo, a carrocinha, e o Elias rodando um chicotinho de fogo, batendo no cavalo. Eu aprendi na Bíblia que Elias e Eliseu estavam andando, né? Eu aprendi na Bíblia que... Segundo Reis 2, a partir do versículo 11, ministrei sobre isso ontem na igreja. Sim. E de fato... Aí o que nós aprendemos na palavra? Que Elias e Eliseu estavam andando, veio uma carruagem sim, de fogo, passou entre eles, separou um para um lado e outro para o outro, e aí de repente veio um redemoinho de fogo e trasladou Elias. Né? Aí o que a gente aprende? O que a gente aprende? Que Pedro cortou a orelha do soldado. Me prova na Bíblia que Malco era soldado. Os evangelhos vai falar que ele era servo do sumo sacerdote. Ele não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote. E se a gente for falar aqui muitas coisas, a gente assiste muito filme evangélico de Moisés, aí é bonito quando você vê lá Moisés de frente ao Mar Vermelho, aí tá vindo um exército atrás, aí ele pega um cajado, aí ele trisca na água, aí o mar ele abre assim uma vez, ó, parece uma BR, aquela pista enorme. Só que a palavra de Deus me ensina, qualquer pessoa aí pode ler, ensina o seguinte, que após Moisés tocar, ferir as águas com o cajado, aí Deus enviou um vento oriental que soprou toda aquela noite. E então as águas foram partidas. Mas na cabeça do crente,
Ele pensa que quando Moisés triscou o cajado ali, o mar já abriu de uma vez. Não. Quando ele triscou, Deus mandou um vento da parte oriental. Aquele vento soprou a noite todinha. E foi esse vento que repartiu as águas. A questão é que nós não nos apegamos aos detalhes. E as maiores revelações estão nos pequenos detalhes. Ninguém trupica em pedra grande. Só tropeça em pedra pequena. Arranca a cabeça do dedo. Verdade. Como o profeta Oséias diz, né, lá em 3:6, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Né? E a Bíblia ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que só quer viver na graça, não quer crescer no conhecimento. Né? São detalhes, né? É igual Jonas, né? Quem prova que Jonas foi engolido por uma baleia, né? Lá fala um grande peixe, né? Um grande peixe. Quem fala que Eva comeu... Todo mundo fala que Eva comeu uma maçã. A Bíblia não fala que é uma maçã. Né? Então, comeu fruto. Né? A Bíblia não fala nem fruta, fala fruto. Fruto, justamente. Né? Então a gente tem que crescer em conhecimento, é isso, é a gente ler com atenção, né? A gente lê com atenção, é ler com o dicionário do lado. Poxa vida, que palavra é essa? Eu não sei que palavra é essa, então vai procurar saber disso, né? E toda palavra que você ouvir, o mensageiro do Senhor, na igreja, tem a palavra como um peixe assado. Aquilo que é carne se alimenta, porque nem tudo é carne, vai ter os espinhos, e os espinhos deixa de lado. Né? Também não precisa de falar mal, de caçoar, né? A gente transmite aquilo segundo aquilo que a gente sabe. Hoje eu tenho um conhecimento, amanhã eu posso ter outro, eu posso desenvolver. Inclusive o apóstolo Paulo fala para Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, ele falando assim, Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em você. Paulo viu que Timóteo tinha um dom, Timóteo não conseguia enxergar esse dom que ele tinha, e aí Paulo vai falar para ele, desperta. Então tudo tem que ser despertado. Só que tem gente que está esperando Deus descer do trono, que ele não vai descer do trono, sacudir e materializar as coisas. Não. Eu tenho vontade de ser um pregador. Eu sempre tive vontade de ser um pregador, mas eu fiz a minha parte. E estou fazendo. Estou lendo livro, leio Bíblia, busco de Deus. Conhecimento e entendimento você busca através das leituras, dos cursos. Sabedoria é o que Tiago fala. Quem quer sabedoria, peça a Deus, pois ele a dá deliberadamente. Tem gente que confunde conhecimento, inteligência com sabedoria. Sabedoria é uma coisa, inteligência e conhecimento é outra coisa. Né? Foi aquilo que eu falei no vídeo passado. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar muita gente. Manda. Quando Deus aparece para Salomão e fala assim, Salomão, me pede o que você quiser. O que Salomão pediu? Ele pediu o quê? Sabedoria, não foi? Falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu saiba reinar, para que eu possa administrar o reino, ou seja, reinar, cuidar do seu povo. Deus achou aquilo tão interessante porque ele podia pedir outras coisas. Deus concedeu a ele o direito dele pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. Aí, além de sabedoria, Deus deu também riquezas para ele. Só que o próprio Salomão, ele deixa isso codificado em um versículo, que a sabedoria, toda a sabedoria que ele tinha, não estava só nele. Deus deu sabedoria sim para ele, ele era um homem sábio, dotado de sabedoria, mas nem toda a sabedoria que estava disponível para Salomão estava nele. Você sabe por quê? Ele mesmo fala isso. Ele fala bem assim, ó. Na multidão dos conselheiros habita a sabedoria. Na multidão dos conselheiros habita a sabedoria. Aí quando você vai ler a Bíblia, o que Salomão fez? Ele pegou 70 anciões, 70 dos homens mais sábios de Israel e colocou dentro do palácio para poder tomar conselho com eles. Por mais que ele era um homem sábio, ele tomava conselhos com homens sábios também. Verdade. Né? E aí o que acontece? A Bíblia diz que a sabedoria foi aluna de Deus.
Muito interessante. Não, pastor, olha só. Pastor Johannes, Pai do Senhor, amigão meu também, viu? Irmãozão do coração. Acabou de entrar aí, é pastor e dirigente de uma igreja lá em Goiânia. Pastor Rafael, irmãos que tá nos acompanhando, imagina. A Bíblia diz que a sabedoria foi aluna de Deus. Olha só o tanto que o nosso Deus é tremendo, poderoso, sábio. Imagine você, a sabedoria, que a palavra sabedoria na etimologia significa Sofia. Toda menininha, toda mulher que tem o nome de Sofia, o significado de Sofia é sabedoria. Aí imagine você que a Sofia, que a sabedoria, imagine você nesse momento que a sabedoria fosse um ser humano. Materializa ela e imagina como se fosse um ser humano. E nesse ser humano está contida, está dentro dela, todo o conhecimento de tudo que existe e de tudo que não existe. Todas as coisas, todo o saber, existenciais e não existenciais, está contida nela. É a sabedoria. Aí você imagina que ela foi aluna de Deus. Sabe o que Deus fez? Eu vou usar uma maneira didática para ficar bem mais fácil para as pessoas entenderem. Imagina Deus pegando uma cadeira, aí falando para a sabedoria, a que tem e que detém todo o conhecimento, todo o entendimento de todas as coisas. Aí Deus pega e senta ela numa cadeira e fala assim, sabedoria, olha para o titi aqui, olha para o teacher, olha para o prof, eu vou te ensinar a ser sábia. Se a Bíblia diz que a sabedoria foi aluna de Deus, então Deus ensinou a sabedoria a ser sábia. Aí às vezes você pode estar perguntando assim, então por que você está falando das coisas também que não existem? Irmãos, quando Deus criou céus e terra, a palavra criar no original, no hebraico, a palavra criar significa trazer à existência aquilo que não existia. Ou seja, Deus fez existir, ele trouxe de um lugar onde não existia. Então todas as coisas que existem veio da inexistência. Então nós chegamos à conclusão de que as coisas que não existem ainda são maiores do que as existentes, porque as que são existentes foi tudo tirado da inexistência. Pareceu uma filosofada isso, né? Mas é bíblico. Eu já fui chamado de louco, de maluco, né? Aí eu peguei e falei assim, muito obrigado, aleluia, glória a Deus, porque só sendo um louco e um maluco, para pegar um cajado e tocar nas águas e o mar se abrir. Só sendo um louco e um maluco, que nunca pegou numa espada antes e enfrentar um gigante que dava o triplo de tamanho dele. Só sendo um doido e um maluco para falar assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês todos, que foi o que Elias fez. Exatamente. Todos só sendo doido e maluco para quando Jesus fala assim, eu não sou fantasma não, pode vir. Aí ele pula de dentro de um barco e começa a andar em cima das águas, desafiando toda a lei da gravidade e da física. Não, esses dias eu estava até meditando e pensando que coisa mais doida. Moisés está lá cuidando do rebanho do sogro, de repente uma planta vai e começa a pegar fogo e conversar. O senhor tinha saído correndo. Se acontece com um crente pentecostal, o que falava? O sangue de Jesus te repreende. E ó, desse jeito. Você sabe o que eu achei interessante nessa passagem aí, pastor Rafael? Achei interessante? É que quando o anjo do Senhor se manifesta na sarça, em forma de fogo, Deus ele é fogo abrasador. Essa palavra abrasador significa fogo que queima fogo. Quando a gente analisa e faz uma leitura bem mais lenta do texto, a gente vai observar que Deus ou o anjo do Senhor, quando a palavra anjo do Senhor no Antigo Testamento, toda vez que ela aparecer com A maiúsculo, ela está se referindo a Jesus em forma teofânica. Certo, a teofania de Deus. Deus nunca aparece, Jesus também nunca aparece na frente da pessoa. Quando a sarça ela começa a queimar, olha só, isso é um código.
Quando a sarça ela começa a pegar fogo, olha o que Moisés falou. Moisés estava olhando para o rebanho. O rebanho ele estava bem tratado, está ali de boa. Nossa, está pastando, está tudo bem cuidadinho. Aí ele sente algo diferente. Aí o texto vai dizer o seguinte: virarei-me para lá, para ver o que é. Então perceba que a sarça, quando começou a pegar fogo, não foi na frente de Moisés. Ele teve que virar para poder ver. Aí quando aquilo abre a curiosidade, que ele vai chegando, a voz que brada e fala assim, ó: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Tem muita gente que não entende isso aqui. O que tem a ver o cara pisar lá, terra santa, tem que tirar a sandália dos pés? Pega esse outro código aqui, abençoados de Deus que está nos ouvindo aí. Moisés estava com cajado e com vara de pastor. Ele estava com cheiro de pastor, porque estava passeando as ovelhas do Jetro, do sogro dele. 40 anos pastoreando. A roupa de Moisés era de pastor. Mas existia uma coisa em Moisés que não era de pastor. Era do Egito. Era a sandália. Você pode estudar na história que uma sandália egípcia, que era feita de couro puríssimo, do melhor, ela durava cerca de 40 a 60 anos. E vamos lembrar que Moisés, antes de fugir para a terra de Midian, ele era um príncipe lá no Egito. Né? Aí o que Deus estava tentando dizer para Moisés? Moisés, por trás desse cheiro de pastor, por trás dessa cara de pastor, por debaixo dessas roupas de pastor, tem algo que você está carregando que é do Egito. Então tira isso que está com você que é do Egito, porque a terra onde você está pisando agora é a terra santa. Porque senão Deus tinha falado para ele tirar a roupa, jogar o cajado fora. Perfeito. Verdade. Então, irmãos, tem coisas que a gente tem que tirar, que é do Egito, que nós herdamos do Egito, das práticas antigas, do mundão, que a gente tem que tirar. Porque senão a gente não vai ter a experiência de chegar pertinho da sarça, ardendo em fogo e sentir esse calor de Deus. Dá vontade até de falar em mistério, né? Eita glória! A Bíblia é maravilhosa, Deus é maravilhoso. Por isso que a palavra diz que a Bíblia, a palavra ela é fonte inesgotável. Quanto mais você cava, mais profundo você vai. É igual a pele. A pele tem a epiderme até chegar no intestino. Solo, subsolo, costra, manto, núcleo. A Bíblia é do mesmo jeito. Inclusive, há uma teoria teológica que, se a gente fosse aprofundar mesmo, daria para extrair cerca de 77 mensagens de cada versículo, né? Tanto que é profundo, né? Uma teoria teológica, né? 77 versículos. Agora, imagina se a gente for, de fato, buscar uma revelação de cada versículo infinitamente maior do que 77. Sim. Com certeza. Muito profundo. E você sabe qual que é uma das grandes discordâncias, que a maioria das pessoas às vezes não concorda com o texto? É porque hoje, no Brasil, nós temos influências de teologias A, teologia B, teologia C. Eu fiz faculdade de teologia porque aqui no Brasil, infelizmente é assim, você pode ser especialista no assunto, mas se você não tiver um papelzinho que comprova, chamado certificado, diploma, as pessoas não te dão valor. Só que tudo que eu estudei de teologia, eu não aplico no dia a dia. Irmão, sabe qual que é a melhor teologia? Não é a faculdade lá, hermenêutica, exegese. Nada disso. Faz só para ter o diploma, tá? Mas a melhor teologia é aqui, ó. Gente, não precisa. É fácil. É só ler e ver quem escreveu, quando que escreveu, para quem que escreveu, qual o propósito que escreveu. Que dificuldade tem nisso? Verdade. E se dane teologia A, teologia B, teologia da igreja A, teologia da religião B. O que interessa é a Bíblia orgânica, natural. Só isso. Exatamente. Aí as pessoas ficam com essas briguinhas, né? Porque John Wesley diz o seguinte, que se fulano... E são diretrizes que são traçadas que, se de fato a pessoa não tiver um ponto positivo, um firmamento
dentro da palavra acaba ficando doido, né? Porque vem calvinista, arminista, vem não sei o quê, vem não sei das quantas, vem teologia não sei o quê, vem presbiteriano, vem não sei das quantas, vem igreja do sétimo dia, vem não sei... Não, confunde muito, muita coisa, confunde bastante. É a palavra verdade. mesmo. Porque, vamos pegar um exemplo, Salmo 23. Eu posso ler o Salmo 23 e eu posso fazer várias interpretações pessoais em cima desse Salmo 23. Mas o que realmente o Salmo 23 está querendo dizer na sua essência, na essência como ele foi escrito? Ali simplesmente você vai ver que é uma canção que Salmo, a gente, aqui no Brasil que a gente lê, né? Salmos, ele é cantado. Por isso que não existe Salmo capítulo tal, é Salmo de número tal. Não existe Salmo versículo tal, existe Salmo verso tal. Porque lá em Israel, até hoje, o livro dos Salmos é cantado, ele é poético. São canções, são cânticos. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um menino de 12 anos, que era pastor de ovelhas, que cuidava muito bem, aí ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou compor aqui uma canção para Yahvé, só que eu vou me colocar no lugar das minhas ovelhas e vou colocar Deus no lugar do meu pastor. E assim como eu faço com as minhas ovelhas, eu vou pedir para que Deus faça comigo sendo meu pastor. Amém. Qual que é a dificuldade disso? Olha, eu vou falar. 99% dos crentes erram isso aqui, ó. Todo mundo, 100% dos crentes sabe falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Salmo 23, né? Só que a maioria fala errado. Olha só a importância da gente pegar as minúcias. A maioria, 99,999% vai falar assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nenhuma tradução bíblica existe esse i. Está escrito assim, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Realmente. Não tem esse i. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas minúcias, né? Que o texto no original eu já li na Septuaginta, já li na King James, na versão 1611, já li na versão Codex, que são os escritos mais antigos que nós temos, né? Porque eu vou falar, eu ia usar outra expressão aqui, mas essas linguagens de hoje aí não valem nada. É só para confundir a mente dos outros. Não vale nada. Essas linguagens atualizadas sai muito o conceito original do que é. Verdade. Nos manuscritos que se aproxima mais dos originais, o Salmo 23 está assim, ó. Davi está falando assim, ó. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Tem tanta crente que está em crise com isso, porque ele fala assim, poxa vida, eu creio, eu acredito que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, mas por que está me faltando tanta coisa? Sendo que, se eu creio que ele é meu pastor, por que está me faltando isso? Mas o texto original está falando assim, que o Senhor é o meu pastor e ele, o Senhor, não me falta. Não significa que eu não vou passar falta de outras coisas. Eu posso passar falta e necessidade de muitas coisas, mas o Senhor, a ideia original é que ele nunca vai me faltar. Aí tem muito crente que está depressivo e triste. Eu não acredito mais na Bíblia, porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eu acredito que ele é meu pastor, mas está me faltando comida, está me faltando emprego, está me faltando isso, está me faltando aquilo. Aí é o crente do Dadá, né? Tem que dar mamadeira para ele. E hoje, qual Bíblia, na visão do pastor, que recomendaria para que os irmãos adquirissem? Eu não tenho uma específica, mas eu tenho algumas. As que eu mais gosto são as que têm as traduções mais antigas. A King James, por exemplo, a versão 1611. Olha o que acontece. O rei James II da Inglaterra, ele pegou alguns escribas, dividiu eles em 3 grupos e colocaram eles para poder escrever os papiros lá, os pergaminhos, aliás, escrever da forma que estava nos papiros, aliás, nos pergaminhos. E aí, do jeito que eles viram e transcreveram, foi do jeito que foi impresso.
em 1611. Então, para mim, ela é muito fiel aos textos originais. Porque nós não temos o texto original, nós temos os originais, os originais, os originais. A Septuaginta ela é muito boa. Inclusive, aqui nas minhas mãos, nesse momento, eu estou com a NVI. Porque eu gosto de ler todas as traduções. Tem hora que eu estou com 6 Bíblias aqui, ó, abertas de traduções diferentes. A minha King James... Uma que eu tenho aqui, uma que eu tenho Slim aqui. Sim. Também, que eu estou em mão, é NVI também. NVI, né? A minha King James, versão 1611, eu dei ela de presente para um jovem que aceitou ao Senhor semana passada no culto. Aí eu chorei, porque era meu sonho ter ela, e que ela não era uma Bíblia disponível, você não achava ela tão fácil para comprar. E assim que eu vi disponível, eu fui e comprei. E aí, eu vi o jovem, eu vi que no culto não ia fazer o apelo, porque as igrejas tem algumas que estão errando muito disso, estão pregando, estão lançando a palavra, mas não estão fazendo apelo. Quando eu vi que a igreja não ia fazer apelo, eu olhei, fui lá no jovem, fiz a leitura, né, dei aquela olhadinha e falei assim, cara, esse cara está precisando de Deus, ele está comovido com a palavra. Aí eu fui lá e falei no ouvido dele. Falei assim, você já é crente? Ele, não. Eu falei assim, você tem vontade de aceitar Jesus? Eu falei assim, aí ele falou assim, eu tenho interesse. Só que eu não sei se eu estou preparado. Eu falei assim, não, você nunca vai estar preparado. Aí eu peguei e lancei um desafio para ele. Eu falei assim, faz o seguinte, se você tem interesse de aceitar Jesus, aceita ele agora. Em 10 dias, se a sua vida não melhorar, continuar da mesma forma, abandona ele. Mas se você... E aí, quando terminou o culto, eu fui, peguei minha Bíblia, cheia, toda rabiscada, com as minhas marcações, com os meus esboços bíblicos, arranquei tudinho, dei para minha noiva. Aí, no final do culto, eu fui e dei para ele. Falei assim, ó, esse aqui é um presente para você, espero que você aceite de bom carinho, de bom grado. Mas foi uma semente. Nossa. Não estou arrependido com isso. Não estou arrependido. Eu estou feliz, porque eu semeei. Eu estou falando que era uma Bíblia xodozinha minha. Não tem aquela Bíblia que você é bem xodó, que você rabisca. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Tá por aqui. Ah, tá aqui atrás. Essa Bíblia aqui, ela ficou com meu pai 20 anos. Aí ele me deu ela. O couro dela, a capa dela é de couro de cobra. Entendi. Essa Bíblia aqui, ela deve ter uns 40 anos. Se você olha onde está a página. Nossa. Foi a primeira Bíblia que eu li na vida toda, de Gênesis e Apocalipse. Até hoje, não existe nenhuma página dela que não tenha uma marcação ou um comentário. Até hoje, de vez em quando eu pego ela e abro e cheiro ela. Ela tem cheiro de livro velho, mofado, sabe? Eu cheiro, eu beijo, eu beijo ela, eu abraço ela, porque foi a primeira Bíblia que eu li, toda. Aí você sempre tem um nozinho, né? Tem uma Bíblia que eu tenho também que eu guardo ela com bastante carinho. Foi quando eu fui separado da auxiliar, e o pastor Kleber me deu uma Bíblia de estudo. E ele até pegava no meu pé, porque eu pintava ela de lápis de cor, os versículos, vermelho, azul. Aí um dia ele chegou em mim e falou assim, você tá pecando. Eu falei, por quê? Você tá passando batom na boca de Deus. Eu falei, passando batom na boca de Deus? Aí eu fiquei assim, né? Ele me deixou curioso, de fato, me deixou curioso. Eu fiquei uma semana pensando, passando batom na boca de Deus. Eu já ouvi também que era pecado rabiscar, que a gente tinha que ter reverência com as pessoas. Mas ele falou num ar de igualação. Você tá passando batom na boca de Deus. Aí um dia eu tô lá ministrando lá, ele pegou e falou assim, você deixou Deus agir com a boca vermelha, que tava tudo rabiscado de vermelho. Gente, ó, no campo psicanalítico, falando agora como funciona a estrutura da mente da gente, tudo aquilo que eu leio, eu estou aprendendo. Mas quando eu leio e escrevo, o poder de absorver é maior. Bem sabe? maior. Bem maior. Então, aí eu adquiri esse hábito. Eu não tinha esse costume de um ano e meio para cá, todo estudo bíblico que eu faço,
eu não só leio, eu não só medito, mas eu transfiguro no papel e depois, de fato, eu baixei um aplicativo no celular, eu até transfiguro os Excelente. pontos nele e, de fato, aí é Isso é bom. muito bom. Todo livro que eu leio não serve para outras pessoas lerem, porque é tudo rabiscado. É uma forma didática que eu aprendo, eu absorvo melhor. Né? Não é a melhor coisa. Pastor Moadil, então, Sim. ainda falta o irmão louvar ainda, hein? A gente está esperando aqui. Pastor Rafael, a gente pode deixar isso para uma próxima, que aí eu coloco um playback aqui, arrumo uma caixinha de som, coloco um playback. Fica à vontade. Eu não sei se os participantes aí vão Não, concordar, né? ó, isso aí é coisa de família. Isso é coisa de família. Lembra da família lá dos irmãos de José? O que fez, né? Lembra dos irmãos de Jesus, né? Lembra? Lembra dos irmãos de Jesus? Que foi junto com a mãe dele lá para poder amarrar ele, que tinha ele como louco. Aí chegaram lá e falaram assim: ô mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá pro lado de fora lá. Aí ele ficou tão. Não, imagina, pastor Rafael. O senhor está ensinando para uma multidão de gente que todo mundo caladinho escutando. Aí chega seus irmãos, porque tem gente que pensa que Jesus era filho único, né? De Maria e de José. Aí chega seus irmãos lá e sua mãe com a corda para poder te amarrar, porque tinha você como louco. Quem é que não vai ficar irado com isso? Aí Jesus na hora. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas Jesus foi sem educação. Gente, olha só que desonra que a família dele fez com ele. E com corda na mão para amarrar ele, porque pensou que estava doido, fora de si. Aí quando falou assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ele pegou na hora e falou assim, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe e esses são meus irmãos. Pronto. Ó, tapa na cara do fariseu. Mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Acabou de me vir na mente aqui. Eu vou pôr amanhã eu vou pôr aí nos stories aí 2 temas para você votar. E o tema que vocês votar aí no dia consecutivo, a gente vai, eu mais o pastor Mário, a gente vai estar conversando e a gente vai fazer uma próxima live especificamente sobre aquele tema. A gente pode pôr, por exemplo, a volta de Jesus, curas, milagres e prodígios, tudo dentro da palavra e num âmbito racional. Sim. Porque quando eu converti, eu prezava, eu ficava observando muito, ficava maravilhado com a movimentação, e de certa forma eu aprendi, inclusive foi até uma frase que eu pus no meu Instagram esses dias, que é uma frase que quando eu converti, eu escrevi ela no papel e eu achei ela esses dias. Carregava ela no meu coração, mas de fato não lembrava que ela estava transfigurada. Que a mensagem ela é feita para ser pregada mediante um ensino. Por quê? Porque o ensino ele permanece, já a reação não. E infelizmente eu vejo que muitos ministrantes da palavra pregam uma mensagem de forma transmitida de forma de reação, para causar um movimento momentâneo. Né? E o ensino ele permanece e a reação ela passa. Então, os temas que nós iremos discutir aqui serão temas de forma racional e coisas que vocês vão aprender, vocês vão gravar no coração. E, de fato, eu acredito, pastor Moadil, que talvez os temas abordados aqui, por certas pessoas constituíram um costume antigo, vão até se espantar aqui quando nós rasgar o leque da verdade aqui, né? Sim, nós vamos discutir esses códigos aí tudinho. Porque eu observo assim, ainda tem muita coisa ainda que precisa ser explanada, né? Como de fato antigamente e até hoje. O senhor é nascido na igreja e é dessa época. Eu converti, mas já escutei muita história. Antigamente mesmo, mulher não podia andar de bicicleta, né? Não podia ter uma televisão em casa. Esse tempo atrás, eu conversando com uma irmã da Deus e Amor tradicional, bem antiga, e acabou que eu fechei ela num canto que ela ficou sem resposta. Ela falou assim, nunca tive televisão, que não sei o que tem de televisão,
que não sei das contas de televisão. Falei, engraçado, mas no celular com internet você tem, né? E aí? Uhum. Eu falei para ela, falei, a televisão é limitada, ainda que você tem uma rede de canal, uma Sky, uma TV 8, é limitada. Agora a internet não. A internet você faz o que você quer, depende da sua consciência. Aí ela pegou e ficou assim, eu nunca tinha pensado. Eu falei assim, então se você for pegar o seu erro, você está pecando mais em não ter uma televisão e usar a internet, está errando mais em não ter uma televisão e usar a internet, do que se fosse vice-versa. Verdade. Nós estamos vivendo uma geração, pastor Rafael, que as pessoas estão tendo dificuldade de raciocinar o lógico, as coisas básicas. Sabe? As coisas óbvias. Sabe? Estão tendo dificuldade. Então, o senhor falou uma coisa muito interessante aí sobre... Não pode beber Coca-Cola, pastor, nem comer maionese Hellmann's, é do diabo. Não pode. Então, eu vi isso já vi muitas pessoas falar isso. Né? Não pode usar roupa jeans, não. É do capeta. Então, são coisas que... Quando eu era criança, não podia ser nem amiguinho. Não podia nem ser amiguinho de católico. Se o meu amiguinho que estudasse comigo fosse católico, eu podia. Porque diz que a luz não se mistura com as trevas. É cada ideia. Cada ideia. Cada metodologia. Sobre pregação e ensino, aí o senhor falou uma coisa muito importante. A maioria dos pastores que dirigem igreja, eles não estão atentos a isso aqui, ó. Olha só, um detalhe muito simples e muito importante. Quando é que eu prego? Qual que é a diferença de pregar e de ensinar? É por isso que o pastor, ou quem está dirigindo o culto, ele tem que estar muito atento na hora das apresentações. Não tem? Quando a gente vai apresentar quem está nos visitando. Se tiver uma pessoa que ainda não fez uma decisão com Cristo, que ela não professa nenhuma fé, então eu vou pregar, porque é através da pregação que gera o arrependimento, e arrependimento traz a salvação. Quando eu vejo que todo mundo que está ali é crente, para que eu vou pregar para crente? Para crente a gente ensina. Isso. Mas aqui, ó, tem tanta gente que nunca ficou sentado para poder aprender, que está em pé ensinando. Tem tantos líderes religiosos aí que eles colocam tudo, eles põem uma salada, eles fazem aquela salada. Eles não sabem definir o que é prostituição, de adultério e fornicação. Eles disciplinam jovem que fornicou como se tivesse adulterado, como se tivesse prostituído, viram uma salada, uma bagunça danada. Isso mesmo, não tem... Eu aprendi o seguinte, para mim ficar em pé para ensinar, eu tenho que ter ficado sentado para poder aprender. Sentado. Mas, infelizmente, hoje tem muita gente em pé ensinando que nunca ficou sentado para poder aprender. Isso, eu tenho isso comigo, que para me falar, primeiro eu tenho que ouvir, né? Então, de fato, é isso mesmo. Né? Então, irmãos, e hoje eu falei muito, hein? Só que na próxima você não tá livre, não. Na próxima eu vou ficar só de boa, eu vou só ouvir. Tá bom? Não, mas o que é isso? Da mesma maneira, eu não retém nada. Tudo aqui que eu aprendo, eu gosto de compartilhar. Só que da mesma maneira que vai, eu sou esponja, tem hora que eu vou ficar só absorvendo, só aprendendo. Tá fácil. Eu já tô ficando com medo já antes de fazer a próxima, misericórdia. Rapaz, quantas vezes eu já fui edificado através da sua palavra, sabe? Que eu já vi você ministrando a palavra, sabe? Com humildade, uma sabedoria tão profunda que eu tenho certeza que na sua mente ali, você tava assim, até mesmo assim, chocado. Puxa vida, que palavra tão simples, eu poderia ser mais sábio, mas você não tem noção de quanta profundidade, sabedoria, entendimento e conhecimento que Deus estava te usando naquele momento. Eu fui muito, muito bem alimentado. Comida sólida mesmo. Não foi sopinha de legumes, não. Eu fui alimentado, foi com picanha, filé mignon, Coca-Cola. Sabe? Com favo de mel. Sabe? Que bênção. Você é o tipo de pessoa que eu tenho o prazer de sentar e ouvir quantas vezes for necessário. De ouvir e aprender. E eu falo isso de ti com uma total certeza e convicção no meu coração. Viu? Você é uma pessoa que eu admiro, respeito, prezo bastante e gosto muito de ouvir, te acompanho imensamente nas redes sociais, aprendo bastante, né? E hoje eu estou saindo daqui edificado
né, por esse breve relato, esse breve testemunho, essas coisas que eu vejo que o Senhor está fazendo na sua vida, né? Eu tô saindo aqui mais que edificado, né? Infelizmente, poderia ter um louvor, né? Mas vamos ser razoável dessa vez. Vamos ser razoável. Pega um link meu aí, coloca se possível for, coloca no story que a pessoa acessa lá no YouTube lá e já vê cantando. Não, positivo. Vamos fazer isso, né? Daqui a pouco nós vamos transmitir. Eu vou te enviar aí no WhatsApp aí o link do vídeo. Amém, vamos compartilhar. E aí, vamos compartilhar tá, todos os pontos. O povo só não pode falar que eu pareço com o Padre Fábio de Mello, que quando eu cantar ao vivo os outros falam assim, nossa, você é a cara do Padre Fábio. Pastor Bode, eu posso ser sincero, eu sempre ouço um louvor, eu não sei o nome dele. Inclusive mais cedo eu ouvi ele, gente, eu não sou muito bom para gravar. Eu te desejo longa vida, uma coisa assim, parece demais, Sim. mas demais mesmo. Demais. Tem muita gente que comenta que ao vivo a voz é idêntica. A primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu te desejo longa vida e tal, eu ouvi só por intermédio de um foninho que eu recebi no WhatsApp. Eu pensei até que era o irmão, aí eu fui pesquisar e eu vi que era o Fábio de Mello. É um louvor muito bonito. É benção. Tá? Né? Então só vai fazer as enquetes aí, tematizar, né? E aí a gente coloca a pessoa para participar ao vivo aqui também com a gente, né? É muito bom essa interação. Né? O Robson já deu grito em cima, mas ele quer participar da live. O Robson, ele é pregador pentecostal, canela de fogo. Então, não, nós vamos. Você viu o testemunho dele? Ele prega, rapaz, você tá por fora. E ele é bravo. Eu não tenho. Quando ele pega o microfone, ele fica bravo, ele prega. Eu não tenho conhecimento muito. Eu não tenho conhecimento pessoal dele, não, mas a esposa dele era filha do meu finado padrasto. Aí a gente tem um vínculo assim com ele, não, mas assim, a esposa dele eu conheço, a gente conversava assim, tudo, mas. Né, mas o pai dele eu também acompanho ele nas redes sociais. Eu acompanho ele pelas redes sociais, lá pelo Facebook. Pastor, a gente vai encerrar com uma oração e tem um irmão aí conhecido como Hugo Inácio, ele sempre me acompanha nas redes sociais. E a gente gostaria que o senhor orasse e nessa oração apresentasse a ele, né, o senhor, quando for exercer seu momento de particularidade com Deus, sua meditação, sempre lembrar também, colocar ele nas orações aí. Tá? Ele é sempre uma pessoa muito abençoada, ele sempre está acompanhando a gente aí. Interagindo com a gente, e Deus, eu creio que Deus é fiel. Irmãos, então nós vamos pôr lá a tematização lá, tá? Sobre os assuntos para a gente discutir. E provavelmente aí eu creio que, se tudo der certo, uma vez na semana a gente pode fazer a live de 10 em 10 dias, a gente pode estar fazendo aí, interagindo sobre um assunto racional, sanando dúvidas, explicando coisas que são assuntos, às vezes, assuntos muito polêmicos que muitos desejam nem falar, ou talvez falam com falta de coerência, com falta de sabedoria, né, com falta de conhecimento. Então nós vamos procurar transmitir para você. Nós vamos transmitir para você aí da melhor forma possível, o mais simples possível, porque o Evangelho de Jesus ele é simples. Ele não é um local enfeitado, não, ele é simplicidade. Jesus é simples. Ele é acessível. Né? Ele é acessível. Jesus ele é simples. Né? Então, vai ser transmitido de forma simples, ao qual você vai entender, e eu tenho a plena certeza que muitas dúvidas que você tem aí no seu dia a dia, eu creio que mediante a nossa interação aqui, e também as suas dicas aí pelas redes sociais, gostaria que vocês falassem tal tema, explicassem tal coisa e tal, eu creio que vai ajudar bastante. Tá bom? Só ressaltando, você que não me segue, passa a me seguir aí, você que não segue o Pastor Moadil, siga ele aí, porque eu acho que no máximo esses 2 dias a gente já vai ter discutido o tema aí, já vai lançar um banner aí, já vai estar avisando, e também convidando você também a compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas possam
ser alcançado. O irmão Robson também está pedindo oração, né? Sim. Pro Davi Sobrinho, né? Gustavo. Meu priminho. Vamos estar orando. Tá internado. Mas nós Por todos queremos eles. também E mover de Deus. eu quero aqui deixar bem claro que eu sou um admirador do Senhor pela humildade, pelo homem de Deus, servo de Deus, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. Você é um homem público hoje, né? Assume uma vaga na Câmara de Vereadores, é responsável, né? Representa o povo da cidade de Novo Brasil. E a minha oração é que Deus continue te capacitando, te usando ali naquele lugar, te dando conhecimento, sabedoria, entendimento, e que você mostre ali, com poder e com autoridade, o porquê que Deus colocou você naquela cadeira. Faça a diferença e Deus continuará te honrando ali. Tá bom? Amém. Eu me arrepiei antes do senhor orar aí, quando o senhor ministrou essa oração direta, eu tô sentindo uma presença de Deus aqui no meu ser. E, de fato, é o que o senhor vem sempre lembrando, para mim ser diferente. Quando eu candidatei para o Conselho Tutelar, eu não tinha intenção de candidatar ao cargo legislativo. Aí, sempre orando, as pessoas sempre falando. E eu lembro que em dezembro de 2019 veio um pastor da nossa sede lá, inclusive eu nem não tinha vínculo com ele. Eu conheci de vista nas reuniões trimestrais que a gente participava. E quando estava acabando a ministração dele, ele ali numa pregação de ensino sobre o Salmo de número 63, um conhecimento notório e tudo. Ele dirigiu-se, veio e pôs a mão no meu ombro e falou assim: meu filho, eu vou te entregar uma instrução de Deus agora. Primeiro, não saia debaixo da autoridade do seu pastor, porque ele tem grandes coisas para fazer com você aqui. E segundo, quando eu olho para você, eu vejo uma porta se abrir e você saindo de dentro de uma sala pequena, onde você representa uma sociedade, uma comunidade limitada, e entrando dentro de uma sala maior, onde você vai ter uma autoridade de representar uma sociedade infinitamente maior. E eu saí dali pensando, falei, senhor, realmente, o Conselho Tutelar ele é limitado, né? É crianças, jovens e adolescentes, né? Acima de 18 anos, o Conselho Tutelar não tem a legalidade mais de exercer, né, um ato que poderia ajudar, sanar ou resolver alguma coisa. E na mesma semana, né, isso foi numa quinta-feira, na semana seguinte, recebi um convite de uma pessoa aqui que já foi um líder político aqui dentro do Brasil e até hoje carrega um legado de humildade, transparência, de carisma. Né? Todo ano essa pessoa aí faz várias doações de cesta básica, mata vaca, dá carne para as pessoas carentes. E essa pessoa pegou e chegou em mim e falou assim, eu tava... E nem não tinha me passado a mentalidade que seria dessa forma. Eu estava pensando algo a respeito disso, e eu resolvi, inclusive, foi lá no irmão Valvenato, que ele me ligou. Eu estava na fazenda, na casa do meu sogro, eu vim da fazenda para conversar com ele, ele não me falou o assunto, ele falou assim, eu estou pensando em lançar seu nome ao nome legislativo, o que você acha? Eu falei, fulano, na verdade, eu nunca me passou pela cabeça, de forma alguma. Mas aí, quando ele falou isso, eu lembrei do acontecido de praticamente uma semana atrás, né? Uma sala menor e uma sala maior, né? E eu peguei e fiquei pensando. Falei, será, Deus? Tudo me encaminhou, né? E bem assim, umas 3 semanas antes de acontecer a eleição, olha pro senhor ver, pastor. Ali, é interessante que Deus, no dito popular brasileiro, está na Bíblia, Deus ele usa até uma jumenta, né? E não desmerecendo credo ou crença religiosa de forma alguma. Eu tenho amizade com todo mundo. Uma pessoa que é espírita, aqui dentro do Brasil, eu fui fazer uma visita para essa pessoa, entregar o panfleto de candidatura, e essa pessoa pegou e me falou assim, Rafael, deixa eu te falar um negócio. O que vai te pôr lá dentro, você está eleito. O que vai te pôr lá dentro é Deus, não é o homem.
E você vai ter um sinal, você vai ter uma direção disso. Eu saí dali pensativo, falei, uma pessoa espírita me falando isso, né? E realmente, no domingo, quando saiu a lista, tudinho, que fez a cotação dos vereadores, realmente eu tive um sinal, e tive total entendimento e direção que realmente foi o próprio Deus que me colocou ali para fazer a diferença. E nesse espaço aí de 12 meses, já tem surgido muitas propostas incoerentes, e no período eleitoral, uma missionária de Trindade, que eu nunca nem tinha visto, falou para mim que eu iria ser eleito, e nessa eleição iria surgir uma mesa cheia de banquetes, mas era manjares, não era para mim compactuar dessa mesa. Realmente, pastor Mário, hoje para você ver, eu ainda não adquiri um veículo, eu ainda não tenho um carro, eu ando de moto. Se eu fosse sentar nessa mesa para comer, eu já poderia estar andando com o carro do ano aí, não era carro popular, não era carro bom. Mas Deus alertou, né? Não é para compactuar da mesma mesa, não é para comer dos manjares, porque tudo vai acontecer no meu tempo, na hora certa, tudo. A gente está traçando aí. Então já recebe essa aí que eu vou profetizar na sua vida agora. Amém. Deus vai usar uma pessoa para te dar um carro. Porque Deus sabe da necessidade que você tem de ter o veículo para o trabalho, para cumprir as agendas, para fazer a obra. E eu profetizo em nome de Jesus que esse carro vai chegar na porta da sua casa e vai ser entregue a chave na sua mão. Não vai sair do seu bolso, não vai sair do seu salário e não vai ser nem de proposta indecente, nem nada não. Vai ser uma pessoa que vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus de te dar esse carro. Pode receber isso aí em nome de Jesus. Isso é uma forma de Deus honrar a sua fidelidade com Ele. Não, e antes do senhor orar, então, tem pessoa na live aí que já viu. Esse ano é a 17ª vez com isso que o senhor foi usado por Deus para me falar aí. Eu já não sou de profetizar, não. Isso é raro. Mas quando eu sinto, eu falo. Eu já tentei ver possibilidade no banco. E a 17ª vez esse ano, de pessoas que eu nunca nem vi, inclusive que relatou essa mesma direção de Deus que o senhor teve aí. Falou para mim, você vai receber um carro, vai lá na porta da sua casa, não vai sair do seu bolso, não vai sair do seu salário. E é uma resposta de Deus para a minha vida, porque semana passada eu falei para minha esposa, hoje é terça, foi na sexta-feira, eu vou organizar todos os papéis que em janeiro eu vou dar entrada, porque eu não vou, desse jeito, eu estou falando que eu não vou esperar mais essas 16 vezes esse ano. E agora eu vou esperar sim, em nome de Jesus, eu tomo posse, porque tudo quanto o senhor falou aí foi na direção de Deus mesmo. Eu recebo. Pode esperar, que tudo acontece na hora certinha. Viu? Eu recebo em nome de Jesus. Você vai ser honrado por isso. José chegou como escravo lá no Egito. O próprio faraó colocou vestes novas nele, o próprio faraó colocou anel no dedo dele e colocou ele para reinar. E o próprio faraó deu riqueza e falou assim, pode trazer sua família e levar lá tudo lá para a terra de Gósen. Verdade. Pode dar as fazendas, as terras lá, tudinho. Então, a fidelidade. José podia muito bem usar de meios, podia aproveitar, né? Mas ele foi fiel ao Senhor. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. A fidelidade, quando nós somos fiéis a Deus, Deus ele não é infiel com a gente. Ele retribui sempre na proporção maior. Tá bom? Eu creio nisso. Irmãos, nós vamos orar agora, tá? Eu recebo em nome de Jesus, estou saindo daqui mais identificado. Glória a Deus. Já vamos orar, o pastor Moabil vai fazer essa oração por nós. Né? Obrigado pelas pessoas que estiveram com a gente. Fique ligado aí, porque a próxima live ela vai ser temática, a gente vai discutir, a gente vai entrar nos assuntos aí. E como eu disse no decorrer da live, se você tiver algum tema, alguma dúvida, coloque aí. Nós vamos escaraçar o milho para você da melhor forma possível, da forma mais simples possível, para que você venha entender. Tá bom, pastor Amadil? Desde já eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Eu que agradeço. Por esse convite, por essa interação sadia, essa interação que foi não só proveitosa para mim, mas para várias pessoas. Eu estou conversando aqui, eu estou com o notebook do lado aqui, tem muitas pessoas aqui conversando comigo, que estão assistindo a live, dizendo que está sendo muito bom, que gostou muito do seu jeito.
Gostou muito da facilidade que você expressa seu conteúdo. É aqui, eu estou conversando aqui. Eu gostei muito do pastor, expressa o conteúdo de uma forma simples, objetiva, direta. Né? E é como eu disse, o evangelho é simples. Não é enfeite. O evangelho de Jesus ele não é a árvore de Natal toda enfeitada. Não, ele é simplicidade. Jesus é simples. Né? Então, e ele quer que nós tudo é sim, sim ou não, não. Isso. Né? A própria palavra ensina que é sim ou não, que passar disso é procedência maligna. Né? Então nós estamos aqui para receba aí o meu abraço. Tá? Receba o meu abraço aí, senhor, a família. Um abraço lá para o pastor Kleber. Tá? O Kilder, de vez em quando o Kilder, pastor Maguil, saudade de você, mano, usado. Eu estava conversando com ele aqui mais cedo, eu estava falando com ele. Então tá bom. A vocês que estiveram conosco, muito obrigado pelo carinho de vocês, que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu não conheço o problema, a dificuldade, mas o Deus que nós servimos conhece muito bem. E aquilo que é impossível de você fazer, Ele vai fazer por você agora nesse momento, tá bom? Então vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo. Papai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te rendemos graças, te louvamos por este momento que nós passamos aqui. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Rafael, pela vida de todas as pessoas que assistiram essa live. E te agradeço também pela vida das pessoas que vão assistir ainda essa live. Meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece, porque o Senhor sonda tudo, o Senhor conhece tudo. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos e necessitamos. Todos aqueles que estão precisando agora, nesse momento, Senhor, de um milagre da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor socorre essa pessoa agora nesse momento. Se é na área física, se é na área emocional, se é na área conjugal, se é na área da saúde, vai com a tua mão nesse momento. E a pessoa que estiver precisando de um abraço, Senhor, envia o Espírito Santo e essa pessoa ela sinta-se abraçada pelo teu Espírito Santo neste momento. Abra as portas, abra o entendimento, aumente a porção da nossa fé, aumente o nosso temor, nos dê sede e fome pela busca da Tua Palavra, pelo conhecimento da Tua Palavra, por conhecer o Senhor. E tudo aquilo que nós conhecermos e entendermos e aprendermos do Senhor, que nós possamos aplicar na nossa vida e que nós possamos ser transbordantes na vida do nosso próximo. É a nossa oração de hoje e nós concordamos, Senhor. Eu concordo com a bênção e com a vitória de cada um das pessoas que está nos ouvindo neste momento. Em forma de gratidão, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Não fiquem todos na paz. Irmãos, a live vai ficar salva. Tá? Essa live ela vai ficar salva aí como para você analisar depois, você que sentir de mandar para alguém depois. Eu vou subir ela para o meu canal lá do YouTube, Evangelho Agora. Posso? Você autoriza? Amém. Pode. Tá? Gente, tem um canal no YouTube, quem quiser estar seguindo a gente lá também, chama Evangelho Agora, tá bom? Só seguir lá. Agora, muito bom, viu, pessoal? Eu recomendo vocês seguirem. Perguntinhas, vídeos, as respostas. Tá? Segue a gente lá. Eu sigo há bastante tempo. É um canal muito bom mesmo, muito edificante. Tá bom? Então, pastor, a gente vai interagindo, tá? Vou lançar a enquete aqui. Tá bom? Pode lançar aí, nós estamos à disposição. Nós somos servos. Amém. E estudando a possibilidade de semana que vem a gente se encontrar de novo. Tá, João. Irmãos, vocês que nos acompanharam, a paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Moadil, um abraço a todo mundo aí, tá? Paz do Senhor, um abraço. Como eu já disse, por mais que a gente acompanhe aqui pelas redes sociais, a gente tem uma saudade física também, tá? E eu espero em um tempo muito breve a gente se encontrar pessoalmente, né? Vamos sim, em nome de Jesus. Tá bom? Irmãos, Pai do Senhor, nós estamos encerrando. Eu fico todo mundo com Deus. Pai do Senhor, povo de Deus, grande abraço. Deus abençoe a todos. Abraço, pastor. Amém. Fica na paz. Um abraço, pastor. Com Deus também.